Olá! Começa agora o Você Vale na TV. Gostaria de começar o programa de hoje pedindo a opinião de vocês. O que estão achando do programa? Envie-nos a sua opinião por meio das nossas redes sociais. Estamos no Facebook e também no Instagram. Tem alguém que você gostaria de ver aqui conversando comigo? Entre em contato. Esse espaço é construído de forma democrática e pensado exclusivamente em vocês que nos assistem. A nossa pauta do dia é defesa do consumidor. E para falar sobre o assunto, convidamos a promotora de justiça, doutora Elza Missano. Ela é a responsável pela Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor de Aracaju e realizou um trabalho notório quando era responsável pela Promotoria de Saúde. Bom, seja muito bem-vinda, doutora Elza Missano. Para a gente é um prazer muito grande tê-la aqui em nosso programa. Obrigada, Grace. Olha, e para começar, gostaria sempre de saber um pouco do seu lado, pessoal, porque para quem está de longe te observando, percebe em você uma mulher muito determinada. De fato é? A gente sempre modifica, muitas vezes, no dia a dia, nas tarefas diárias, das nossas atividades. A gente cansa um pouco do dia a dia, do que você faz na sua atividade profissional. Né? Então, em casa você normalmente é mais filha, é mais esposa, é mais mãe. Então, você se despe daquela situação onde você está ali de resolver, ter soluções rápidas, ter respostas rápidas para tudo, ter segurança naquilo que você faz. Então, eu não me considero muito parecida com a Elza do trabalho, não, né? Então, eu sou uma pessoa muito diferente na minha vida, do ponto de vista, não de valores, evidentemente, claro, mas do ponto de vista de tomada de decisões mesmo, né? Eu acho criar filhos é uma situação, é complexo, né? É alquimia, então tudo isso gera uma insegurança, gera incertezas. Então, a Elza é um pouco diferente. Ela não consegue ter tanta determinação, né, e tanta, talvez, rapidez na tomada de decisões. Né? Eu demoro muito mais, eu penso muito mais antes da tomada de uma decisão. Mas com certeza é um perfil interessante, Sim, porque você leva uma dualidade com muita maestria, sim, tenho certeza. Ah, eu tento. Bom, mas já convenceu a gente do lado de cá que acompanha você. É porque, na verdade, na vida profissional, você tem que realmente passar uma Sim, segurança. Principalmente quem faz uma atividade como essa do Ministério Público, você tem que passar decisão e certeza naquilo que você está fazendo. claro. E isso é verdade, isso é verdadeiro, isso em mim é verdadeiro. É sem vírgulas, né? Exatamente. Tudo aquilo que eu faço, aquilo que eu me proponho a fazer, né, eu faço de coração. Ali eu estou de corpo e alma, e quando eu digo a gente vai conseguir de verdade. E a gente né? sente isso. É Que tão bom, forte que que não bom. tem como ser diferente. Que bom. E como foi o ingresso para a área jurídica, assim? Então, na verdade, eu nunca tive pretensões, enquanto adolescente, fazer nada nessa área, até porque eu não conhecia. Né? Na época que me formei na Universidade Federal, eu não tinha ainda na mente o que fazia um promotor de justiça. Para mim, eram aquelas funções tradicionais, onde o promotor com a toga, né, ali no tribunal de júri, e o Ministério Público também só foi caldeado com essas novas atribuições de defesa da população, de defesa do consumidor, da saúde, da infância, a partir da Constituição de 88. Então, eu não tinha essa noção. Mas acabei fazendo o concurso, não é? Aquela questão, eu acho que talvez da missão que você tem, do destino que você tem. Eu sempre pedi muito a Deus que colocasse na minha vida oportunidades, né, para que eu pudesse servir de verdade, sabe? Eu sou uma pessoa, graças a Deus, muito realizada, muito feliz na minha vida, com a minha família de origem, com a família que construí. Então eu queria poder também retribuir, né? Me formei na universidade pública, então eu queria retribuir um pouco isso. Então eu sempre pedi muito a Deus nesse sentido. Então passei no concurso e aí tive a felicidade de fazer o que gosto, porque aí o Ministério Público começou a inovar com essas novas atribuições da defesa do consumidor, onde eu fui ficando e estou lá até hoje. É verdade, mas você teve aí uma passagem muito marcante pela Promotoria de Saúde. Foram quase 5 anos? Isso. Foram 5 anos, 1 ano eu passei acumulando a saúde com o consumidor, depois não deu mais certo, eu aí fiquei emprestada totalmente na saúde, passei 4 anos. E eu sempre digo, Grace, que foi um carbureto de vida na minha estrada profissional. Eu tenho 23 anos no Ministério Público e eu nunca aprendi tanto como aprendi com esses 4 anos na Promotoria da Saúde, porque você consegue
se colocar no lugar do outro de verdade, né? Você consegue compreender, você passa por tantos problemas, não tem como você não se apaixonar por essa causa. Então foi realmente 4 anos de muita dedicação, 4 anos intensos na minha carreira, né, dedicados a essa causa. Então, eu sempre digo assim que foi um amadurecimento de carbureto, realmente, né, muito rápido, para tanto tempo de atividade profissional já. Você às vezes até era confundida como uma secretária de Estado de Saúde, tamanha a sua atividade, né? Tamanha a responsabilidade, vamos dizer, de sua pasta. É porque a saúde, diferente do consumidor, Grace, no consumidor você pensa mais, você tem mais oportunidade de você oferecer alternativas e tratativas, não é, com as empresas. Você mexe com o patrimônio, na maioria das vezes, né? E na saúde você mexe com o ser humano, com a vida, com aquilo que é de mais precioso. Então, tudo, eu sempre dizia, eu ligo ali urgente, a gente não providenciou antes, né? Então, tudo era para ontem. Então, quando você recebia uma pessoa que dizia, eu estou com uma doença muito grave e eu não estou tendo acesso ao medicamento ou a um tratamento, não tem como você não se envolver com essa causa, né? Não tem como você ficar distante desse problema. Às vezes as pessoas me perguntam assim, mas você sofre às vezes quando entra com as ações? Eu sofro mesmo, porque assim, eu acho que nada a gente consegue fazer na vida se você não estiver apaixonado. Então, quando eu entro com a ação, eu não entro para perder. Na alegria e na tristeza também. Então assim, se eu não consigo eliminar, eu sento no paralelo e choro, e aborreço, e recorro. Então, você tem que se envolver, né? E a saúde foram 4 anos muito intensos, realmente. Mas você acha que falta planejamento na saúde no nosso estado, no país? Eu acho, Grace, que na verdade é um complexo, né? O SUS, ele absorveu, nós tínhamos na verdade pessoas que viviam de favores, né, de pedidos para poder ter acesso à saúde. Então o SUS absorveu toda essa massa e não é remunerado adequadamente, né? Falta planejamento, evidentemente, e acima de tudo uma questão importante que é gerenciamento. Nós temos hospitais maravilhosos, nós temos um hospital público onde nós temos um número de médicos capacitados, né, que você às vezes não encontra no serviço privado e não anda adequadamente, né? Então talvez realmente é um complexo, né? Falta tudo e não falta nada. Paciente tem de sobra. Exatamente. Mas houve então pressão política, vamos dizer assim, para sua saída? Na minha saída, não. Não, isso foi uma questão que realmente me incomodou muito à época. Eu acho que tudo tem seu tempo, né? Eu trabalho dentro de limites, eu sou treinada para isso. Então, e tudo tem seu tempo, né? Na verdade, era a hora de voltar para a promotoria do consumidor. Havia sido criada recentemente mais uma promotoria da saúde. Aí houve toda uma redistribuição de procedimentos. Então, eu realmente senti nesse momento que era a hora de voltar para o consumidor. E ainda bem, porque precisava realmente de um tempo, até para mim mesmo, né? Porque eu me envolvi muito, né? Então, eu precisava realmente até desse tempo enquanto profissional. Eu tenho certeza. Que bom que achou, então. Isso. Mas sentimos muito sua falta, isso é fato. Agora me diga, uma coisa importante, daí dentro da defesa do consumidor, a gente acompanhando agora o caso onde houve o rompimento ali da adutora de São Francisco, e depois a construção instantânea, né, de uma adutora paralela, podemos dizer assim, o Ministério Público está acompanhando o caso efetivamente. Eu tenho uma certa, as pessoas às vezes brincam comigo e dizem, olha, eu não posso dizer que eu não tenho, assim, vaidades, né? Então, eu tenho uma vaidade profissional que é muito chata, né? Eu acho que o Ministério Público não tem que ser provocado, ele tem que ser proativo, ele tem que ir atrás do problema e ele tem que se antecipar ao problema. Perfeito. Então, por isso que eu acho que é tão importante os veículos de comunicação hoje e até os meios mesmo, as redes sociais também, porque as notícias são instantâneas. Então, no domingo, quando a gente tomou conhecimento, na segunda-feira a gente já estava entrando em contato com a companhia de saneamento, terça fizemos uma audiência emergencial, sexta fizemos outra. Né? Durante aquela semana de reconstrução, ou pelo menos construção dessa adutora emergencial, o Ministério Público tratou de cuidar das questões necessárias para a população, nada a ver com a responsabilização, apenas dos cuidados da população na aquisição de água e carro-pipa. A população já sofre tanto, né? E ainda teve que passar... Pois é. Então, nós focamos nesse sentido, e até porque a equipe da DESO, eu sempre digo que é uma equipe muito competente, são engenheiros, são pessoas que vestem a camisa da empresa, que já estão lá há muitos anos. São aptas, profissionais né? de 40 anos de empresa, né?
Então, foi fácil a gente trabalhar na semana. Mas passado a semana, e já com a recuperação, aí sim, aí o Ministério Público teve que ajuizar uma ação civil pública pedindo uma compensação, no caso, né, uma indenização para os nossos consumidores em forma de compensação nas contas de serviço, além do dano moral coletivo, que também foi pedido na ação civil. E a êxito? Então, nós tivemos agora a concessão da liminar de alguns pontos, outros não. Né? A autoridade julgadora entendeu melhor deixar para a instrução processual, é uma questão só de entendimento realmente, mas a comunicação aos consumidores foi feita, o edital foi publicado, a inversão do ônus da prova, que é importantíssima como defesa do consumidor, também foi concedido, e o Ministério Público, paralelo a isso, vem acompanhando agora as causas da queda da ponte, evidentemente, porque eu tinha uma adutora, se aquela adutora estava perfeita e estava monitorada, porque estava em cima de uma ponte que é denominada de ponte velha. Né? Então a gente precisa trabalhar. Então o Ministério Público hoje nós já solicitamos ao CREA que encaminhe um relatório técnico, porque o CREA divulgou em nota de que iria fazer toda essa verificação, e aí a gente vai continuando a instrução desse processo. Claro, estou sendo para que a população... Para que não ocorra para que não ocorra outros eventos. Não passe mais por isso. Né? Essa é a nossa preocupação. Então, eu volto a dizer, o Ministério Público, na área da defesa do consumidor, era como eu tentei levar na saúde também. Se a gente não está na frente, a gente está correndo do lado. Né? Nada de apagar incêndio mais. Então, eu quero aprumar o consumidor de novo para que a gente viva uma realidade, né? Que a gente esteja sempre à frente, que a gente não precise ser provocado, que a gente vá lá sempre protegendo esse consumidor de qualquer prática abusiva do mercado. Excelente. Agora vou chamar para o comercial e a gente continua. Okay. Bom, hoje a nossa entrevistada é a promotora de justiça Elza Missano. Já conhecemos um pouquinho da sua trajetória e no próximo bloco voltamos para falar sobre o seu trabalho à frente da Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor de Aracaju. Fica aí, voltamos já já. Olá, estamos de volta com Você Vale na TV. Hoje estamos recebendo a promotora de justiça Elza Missano. Doutora Elza, falando mais especificamente sobre a defesa do consumidor, existe um projeto que é Consumidor nos Bairros? Isso. O Ministério Público, assim que eu retornei à promotoria, eu confesso que o desapego da Promotoria da Saúde foi um processo difícil, não foi uma transição muito fácil, né? Justamente porque a gente passa a lidar com pessoas, com sentimentos, com pessoas que precisam, né? E então esse meu retorno para o consumidor não foi uma transição muito fácil. Então a gente começou a tentar criar algumas situações que a gente pudesse mergulhar de cabeça e começasse a sentir de novo a população. Então aí se criou um projeto, o projeto de Defesa do Consumidor nos Bairros. Fizemos isso em paralelo com o município através do PROCON municipal, que tem dado um grande apoio nessas ações. A Vigilância Sanitária do município também, doutor Ávio Brito, a Defesa Civil com o Coronel Moura, e nós temos feito um trabalho muito bom. Infelizmente, nós iniciamos no ano passado, nós entramos no período eleitoral e aí nós achamos melhor suspender, né? E vamos retornar agora nesse ano de 2015. Mas foi assim, uma experiência exitosa, fizemos um bairro, né? Foi uma experiência muito boa, visitamos supermercados. E o que a gente faz? Nós vamos, normalmente, se existe um espaço na comunidade, nós fazemos uma palestra para todos, explicando o papel do Ministério Público, explicando o papel dos órgãos de fiscalização, para que a população também desperte, porque o ideal é que a população se torne resistente a práticas abusivas, entendeu, Grace? Que ela não precisa de Ministério Público, né? E que ela reconheça onde está a lesão. Então, nós fazemos essa palestra, logo depois, uma coisa muito simples, né? E depois nós vamos efetivamente mapear o bairro, naqueles locais, supermercados, farmácias, pontos de ônibus, saber como é que está, qual o problema da população, se tem problema com a água, a qualidade da água, o veículo coletivo se passa nos horários, se tem um abrigo apropriado. E aí a gente mapeia, leva aquelas reivindicações e passamos um tempo trabalhando. Às vezes nós não conseguimos, evidentemente, solucionar todas imediatamente, mas tentamos pelo menos antes de chegar no outro bairro. Enfim, é um modelo que vocês vão se estender em toda a capital.
Não só pontualmente em alguns bairros. O objetivo é esse, né? Então, já mantivemos contato com a federação. O primeiro contato nós estamos fazendo com as associações de bairro, né? Mas não que tenhamos o liame com a associação, mas o primeiro contato é feito com a associação e a partir daí, depois que nós mapeamos, cada um vai trabalhar na sua vertente, né? E o Ministério Público, se for necessário, fazemos audiência extrajudicial, enfim. Tudo que for possível para a gente tentar solucionar aquele problema da comunidade, que a comunidade traz para o Ministério Público. Claro. E esse é o seu dia a dia? Esse é o dia a dia. Você vai todos os dias em loco, nos bairros, participar? Esse é o dia a dia do projeto. Tá. Não, o Ministério Público, a Promotoria de Defesa do Consumidor, ela funciona no prédio novo do Ministério Público, né? No centro administrativo, no primeiro andar, de 7 às 2 da tarde. Nós recebemos todos os consumidores, independente do problema ser individual, porque às vezes, isso é interessante. É particular. O consumidor diz assim, não, eu comprei um lote e o lote, não consigo tirar a escritura porque o loteamento está irregular. Aí, aparentemente, parece ser um problema individual. Mas quando você vai observar, várias outras pessoas estão naquela mesma situação. Então, é bom que aquele consumidor procure o Ministério Público, porque daquele problema individual a gente consegue despertar o coletivo. Claro. Exatamente. Perfeito. Às vezes não, às vezes é somente um problema individual, a gente faz o encaminhamento devido. Mas quando se trata de uma tutela coletiva, aí sim a gente entra de verdade. Ah, que bom. Agora me fala, você, por ter essa postura e tomada de decisões rápidas, enfim, já foi assediada por algum partido político para que assuma uma liderança, por exemplo? As pessoas, eu acho interessante assim, a população, a população ainda agradece, eu acho assim, é interessante isso. Eu faço a obrigação. Né? Então, eu ainda encontro as pessoas dizendo, mas eu gosto quando a senhora entra com determinadas ações ou que resolve determinados problemas, obrigada. Não tem que agradecer. Isso é o papel do Ministério Público, isso é a obrigação do promotor de justiça. Então, as pessoas confundem muito, acabam confundindo, né? Talvez pelo espaço de carência que exista com a necessidade de uma ascensão política, né? Eu brinco, às vezes, digo, cada um no seu quadrado, né? Eu, na verdade, tenho uma proibição, né, de ter filiação partidária. Isso é uma coisa natural, né? As pessoas, às vezes, brincam. Nós temos, rotineiramente, nós temos contatos com políticos, com deputados, com vereadores, né? Principalmente os vereadores na capital, né? Mas também com deputados. E lógico, brincando isso ocorre, né? Mas primeiro, não posso, por impedimento, né? E segundo, eu não tenho vocação de verdade. Será? Com certeza. Olha aqui, acabou. Mas entendo perfeitamente. Agora, o Ministério Público tem atuado, né, no caso das subvenções, acompanhado de perto. Como tem sido daí o seu envolvimento nessa área, ou não há? Não, é assim, no Ministério Público nós departamentalizamos as atividades para melhor servir a comunidade. E aí, principalmente na capital. No interior não, no interior o promotor de justiça ele é como clínico geral, né? Ele faz tudo, mas na capital não. São especialistas. Exatamente. Né? Então, o que acontece? Aí tem a defesa do consumidor, tem a defesa do patrimônio público, onde entra a questão das subvenções, tem as questões relacionadas ao terceiro setor. A doutora Ana Paula Machado é a promotora relacionada ao terceiro setor. Foi feito um evento agora muito bom nessa área também do terceiro setor. Até formação, né? Exatamente, de formação, de você entender isso, servindo para contabilistas, para promotores de justiça, para advogados, né? E para a pessoa do povo mesmo, que tem interesse, né, em saber, porque o povo está aí para denunciar. Claro. Né? Então, o Ministério Público tem feito um excelente trabalho nessa área também do terceiro setor, junto com o patrimônio público. Né? A minha área é mais específica de defesa do consumidor, a gente só faz a parte de improbidade administrativa que estiver relacionado à defesa do consumidor, relevância pública. Mas os colegas têm trabalhado muito, né? A gente tem visto também o Ministério Público Federal num destaque maravilhoso, no serviço que vem sendo realizado também. Né? E são respostas, né, que a gente tem que dar à comunidade para justificar, né, o funcionamento da instituição. Claro, ainda por cima quando choca, né, uma população. É sempre impactante, né? É sempre impactante. Essa área é uma área realmente que chama a atenção, né, pela dimensão dos escândalos que muitas vezes como a população costuma falar. Talvez o maior do nosso estado, né? não? Talvez, né? Então, eu não sei se, ou em termos de divulgação mesmo, né? Porque essas questões realmente ganham destaque, né? A população está cansada disso, né? Os investimentos eles precisam ocorrer para benefício da população, né? Então hoje a população não aguenta mais nem o beliscão, que dirá apanhar de chicote, né? Então essa é a situação como eu vejo, né?
De fato. Agora, me fala, estamos chegando ao fim do programa, é uma conversa bem fácil, né, que a gente levaria aqui com muito mais tempo, mas enfim, Elza, eu queria muito saber, por que você, Elza, vale? Então, olha, você prestou atenção que todas as perguntas que você me fez, a primeira foi o que mais me desconcertou? Foi. É porque é difícil eu falar de mim, é difícil eu falar da minha vida pessoal. Não por tabu, mas é porque realmente eu tenho muita dificuldade, né? De qualquer forma, o que eu penso, assim, a respeito eu procuro saber sempre qual é o meu espaço aqui, né? O que eu estou fazendo nessa vida? Né? Qual é o meu objetivo? Eu acredito que Deus, ele na verdade não escolhe capacitados, ele capacita escolhidos. Então, se eu fui escolhida para essa missão, eu tenho obrigação de estar capacitada para ela. Né? Então, eu peço muita força, né, nesse sentido, e a minha vida é voltada para isso. Em todas as minhas atividades, eu sempre busco saber qual é o meu espaço, né, para eu poder ocupar, né, e saber como ocupar. Então, eu acho assim, Elza é isso, né? Essa busca constante, né? É uma metamorfose ambulante. Hoje eu posso estar pensando de uma maneira, amanhã não me arrependo, se puder ter que mudar de opinião. Então, é isso. Somos humanos, né? Exatamente. E você sabe servir muito bem. Eu acho que esse é um valor, é uma forma que você atua que chama muita atenção. Que bom. E a resposta vem para nós, né? Sim, sempre. Tudo aquilo, na lei de ação e reação, tudo aquilo que a gente provoca, a gente tem de volta. Claro. Então, eu acho que a gente é beneficiado com muitas coisas. Quantas pessoas eu encontro na rua às vezes? Ah, doutora, eu rezo pela senhora. Eu digo, acho que é por isso que eu sou tão feliz e tal. Então, isso ajuda. Você cria uma atmosfera favorável. Eu não deixo, Grace, ninguém entrar no gabinete para sair pior do que entrou. Né? Se ele não sai melhor, mais feliz, mais triste, ele não sai. É o que a gente tenta fazer todos os dias na atividade profissional. Claro. Eu lembro até do caso das próteses mamárias, que você cuidou diretamente. Sim. Quando você, naquele momento, você apresentou a dificuldade que nós tínhamos com mulheres que dependiam do SUS, né? Que precisavam de uma reconstrução mamária, que estavam mutiladas, e é verdade. E aí eu comecei a ir atrás, né? Poxa vida, por que Grace lembrou disso? Então, vamos ver o que está acontecendo. E aí, quando eu fui no Hospital de Urgência de Sergipe, a gente notou isso. Mulheres que não tinham, às vezes não sabiam nem que tinham direito de fazer reconstrução mamária. E aí mantemos contato com alguns profissionais, precisamos entrar com uma ação civil pública, né? E graças a Deus estamos andando aí, né? Tá evoluindo. Um percurso, né? Na verdade é um caminho, né? Acho que até a grande batalha é de fazer a cirurgia de mastectomia e em seguida já você fazer a reconstrução. A reconstrução. Pois é, com certeza. Bom, isso seria o melhor cenário para essas mulheres já tão sofridas com baixa autoestima, né? Exatamente, porque pioram, né? Você ainda fica sofrida pela doença. A patologia já é uma patologia grave, né? E na verdade você sai mutilada, né? Em algumas situações. E às vezes você não sabe nem que tem direito a reconstruir. Então eu vi aquelas mulheres ali, como quando você fez essa informação e você atuou tão bem na época do Outubro Rosa, não é isso? Então, surtido algum efeito? Não, surtiu sim. Então é isso que eu estou dizendo, o papel do Ministério Público é esse. A gente tem que pegar o fio da meada onde ele vai ser apresentado para a gente desenrolar. E a partir daí poder colaborar e ajudar de alguma forma, né? E você à frente colaborou bastante também. Que bom. E agora vamos acompanhar daqui para frente. Que bom, isso. Bom, doutora Elza, quero agradecer imensamente a sua vinda ao nosso programa. Com certeza, muitos telespectadores também gostaram. Eu que fico muito feliz e quero dizer que o carinho e a admiração que tenho por você é muito grande. A hora que você chamar, eu vou. Então, eu venho. Obrigada, já passa até ser, né, de uma amizade. Com certeza, Obrigada, Elza, pelo carinho. Obrigada a você. Especialmente. Bom, estamos chegando ao fim de mais um Você Vale na TV. Gostaria de agradecer a audiência e o carinho que sempre recebo de vocês por meio das mídias sociais. Receber essas mensagens nos fazem bem, direcionam o trabalho de nossa equipe. E meu muito obrigada a vocês. As entrevistas do Você Vale na TV podem ser vistas no portal a8se.com e o Você Vale fica por aqui. Mas temos encontro marcado na próxima semana. Eu espero vocês. Até lá!